Meu pai me deu um tapa na leitura do testamento da vovó, zombando, igual a morta da sua mãe, sempre ingrata. Meu meio-irmão deu um sorriso de canto de boca e disse que ele precisava aprender a ter vergonha. Eu sou Michael Miller, 28 anos, e meu próprio pai me deu um tapa no rosto durante a leitura do testamento da minha avó. Antes de contar sobre o segredo chocante que o advogado revelou apenas momentos depois, me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. O ar naquela sala de conferência parecia selado a vácuo, reciclado e denso com um silêncio que era mais alto que qualquer gritaria. Era o tipo de sala projetada para fazer você se sentir pequeno, com suas imponentes estantes de livros jurídicos encadernados em couro alinhadas nas paredes e uma única mesa monstruosa de mogno que parecia absorver toda a luz. Cheirava a papel velho, cera de limão cara e o aroma amargo e metálico de décadas de animosidade familiar. Eu estava sentado numa extremidade, uma ilha solitária num mar de hostilidade. Do outro lado dessa extensão polida estava minha família, ou as pessoas que eu era forçado a compartilhar um sobrenome. Meu pai, Philip, era a imagem da raiva mal controlada. Seu terno caro parecia apertado demais em seus ombros largos, e uma única veia raivosa pulsava em sua têmpora. Ao lado dele, minha madrasta, Vitória, era um estudo em condescendência. Ela me olhava por cima de seu nariz perfeitamente esculpido, seus lábios franzidos numa linha fina e desaprovadora. De vez em quando, ela ajustava o pesado colar de pérolas em sua garganta, um gesto que gritava tédio e superioridade. E então havia Nathan, meu meio-irmão, o filho dourado. Ele se recostava em sua poltrona de couro luxuosa, um sorriso preguiçoso e cruel brincando em seus lábios. Era um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar que ele me dava logo antes de me empurrar no pátio da escola. O olhar que dizia, em você não é nada. Eles deixaram dolorosamente claro que eu não deveria estar lá. A única razão pela qual eu soube dessa reunião foi um deslize do polegar do Nathan. Uma mensagem de texto, enviada para mim por engano, que iluminou meu telefone na noite anterior. Amanhã no escritório do Harrison, 14 horas. Papai disse para não contar ao Michael. Essa única frase foi o culminar de uma vida inteira sendo deixado de lado. Então eu fui. Eu tinha que ir. Não por eles. Não por qualquer participação imaginada numa herança. Mas pela minha avó, Eleanor. Eu devia a ela minha presença. Sr. Harrison, advogado de longa data da Eleanor, um homem com olhos gentis que pareciam cansados demais, pigarreou. O som foi como um martelo na sala silenciosa. Se todos estamos acomodados, ele começou, sua voz um rumor baixo e tranquilizador. Ele não está em. A voz de Philip cortou o ar. Ele apontou um dedo grosso e acusatório na minha direção. Ele não foi convidado. Este é um assunto privado, apenas para a família. Abri minha boca, centenas de respostas morrendo em meus lábios. Ela me criou quando você não quis. Eu segurei a mão dela quando estava doente, enquanto você estava checando suas ações. Mas tudo o que consegui foi um sussurro. Ela também era minha avó. Antes mesmo das palavras terminarem de sair da minha boca, Philip estava de pé. Ele se moveu com uma velocidade chocante para um homem de seu tamanho. 2 passadas longas e furiosas e ele estava em pé sobre mim. O tapa foi um estalo de som, afiado e feio, ecoando pelas paredes revestidas de madeira. Minha cabeça virou para o lado com a força dele. Uma dor quente e ardente explodiu na minha bochecha, e um zumbido agudo encheu meus ouvidos. O mundo inclinou por um momento. Como sua mãe morta, sempre ingrata, Philip zombou, seu rosto a centímetros do meu, sua respiração quente com o cheiro de café e puro desprezo. O sorriso de Nathan se alargou num sorriso completo. Ele precisava aprender vergonha. Vitória acrescentou seu veneno, sua voz pingando com falsa piedade. Isso é precisamente o que acontece quando você não cria uma criança adequadamente desde o início. Eu não me movi, não conseguia. A dor física era nada, uma dor surda comparada ao peso esmagador do ódio deles. Sr. Harrison parecia absolutamente horrorizado. Seu rosto, que havia sido profissionalmente plácido, agora estava pálido de choque e raiva. Ele empurrou sua cadeira para trás com tanta força que quase tombou. Philip, isso é o suficiente. Sua voz ecoou, assustando todos nós. Ele apontou um dedo trêmulo para meu pai. Sente-se. Agora, este é um procedimento legal, não uma briga de bar. Meu pai, atordoado pela explosão não característica do advogado, hesitou, então silenciosamente recuou para sua cadeira. Sr. Harrison respirou fundo e estabilizante. Seu olhar fixou-se em meu pai com desgosto aberto. Então ele me olhou, e sua expressão suavizou numa de profunda desculpa. Ele ajustou seus óculos, pegou o testamento, e sua máscara profissional deslizou de volta ao lugar, mas seus olhos ainda estavam duros como pedra. Receio, ele disse, sua voz soando com uma nova autoridade afiada. Que houve um mal-entendido muito sério aqui. Ele pausou, deixando as palavras pairarem no ar, uma condenação silenciosa. O nome dele é o único.
Antes que eu possa explicar o resto do que aconteceu naquela sala, antes do mundo inclinar em seu eixo, vocês precisam entender os anos que levaram aquele tapa. Vocês precisam entender a geografia da minha família, a paisagem fria e estéril da casa do meu pai, e a ilha quente e ensolarada que era minha avó, Eleanor. Minha vida foi mapeada por essas duas forças opostas. Minha mãe, Sarah, era um fantasma na minha vida, uma coleção de fotografias desbotadas e histórias que minha avó contaria numa voz baixa e amorosa. Ela era a mais nova de Eleanor, e por todos os relatos, aquela que herdou seu espírito. Os Millers eram uma dinastia construída em finanças, em previsões de mercado e aquisições alavancadas. Era um mundo de ternos engomados e números frios. Minha mãe escolheu um caminho diferente. Ela queria ser professora para trabalhar com crianças com necessidades especiais. Ela via riqueza não em contas bancárias, mas no avanço de uma criança, num momento de conexão. Meu pai, Philip, já sócio júnior da empresa da família, foi cativado por seu espírito, mas eu não acho que ele realmente o entendeu. Era como um homem que ama um pássaro selvagem e bonito, mas secretamente deseja que ele viva numa gaiola. Sua morte num acidente de carro quando eu tinha 5 anos foi o fechamento de uma porta para um mundo que mal consigo lembrar. Minhas memórias são fragmentos sensoriais. O cheiro exato do sabonete de lavanda que ela usava, a sensação áspera do cobertor de lã em que ela me embrulhava, o som dela cantarolando uma música que não consigo mais nomear. Sua ausência criou um vácuo, e a dor do meu pai rapidamente azedou numa espécie de distância ressentida. Ele me olhava e via um lembrete vivo e respirante de sua perda. E ele não podia suportar isso. Nossa casa, uma vez cheia de sua risada, tornou-se um museu de silêncio. Então, 2 anos depois, Vitória chegou. Ela não entrou em nossas vidas. Ela as conquistou. Ela era toda ângulos afiados, palavras afiadas, e um sorriso que era tão brilhante e frio quanto um diamante. Vitória era uma mulher que se casou por status, e ela se propôs a reformar nossa casa e nossas vidas para combinar com suas ambições. Todos os vestígios da minha mãe foram os primeiros a ir. As paredes pastéis foram pintadas de um cinza elegante e estéril. A poltrona gasta e confortável da minha mãe, aquela com a marca fraca de onde ela sempre se sentava, foi substituída por uma escultura moderna e desconfortável de uma cadeira que ninguém nunca usava. Foi um apagamento sistemático. Quando Nathan nasceu 1 ano depois disso, meu status na casa foi cimentado. Ele era o herdeiro. Eu era a relíquia. Ele foi coberto de afeto, de presentes, de um futuro que foi mapeado para ele desde o momento em que deu seu primeiro suspiro. Eu recebi silêncio, indiferença, e um crescente senso da minha própria invisibilidade. Lembro-me de um dos aniversários do Nathan. Ele devia ter 6 anos. A sala de estar estava empilhada com presentes extravagantes. Um carro elétrico em miniatura, uma bateria, uma montanha de roupas de grife. Meu pai me apresentou meu presente, um título de capitalização. Para seu futuro, ele disse grosseiramente, sem fazer contato visual. Não era um presente. Era uma transação, um investimento em me tirar de casa um dia. Quando eu tinha 12 anos, a frieza da mansão havia se tornado um peso insuportável. As alfinetadas sutis de Vitória haviam se intensificado. Ela esquecia de me avisar que o jantar estava pronto, me deixando encontrar os pratos limpos 1 hora depois. Ela instruía a governanta a arrumar meu quarto, o que resultava em meus bens mais preciosos. Uma pequena coleção de pedras, um livro de desenhos, desaparecendo, considerados desordem. Tentei falar com meu pai sobre isso uma vez. Ele estava em seu escritório lendo o Wall Street Journal. Ele nem levantou os olhos do jornal. Michael, sua madrasta administra esta casa. Não cause problemas. Foi nessa semana que Eleanor me salvou. Ela chegou uma tarde como uma carga de cavalaria numa station wagon sensata. Ela não era nada como o resto deles. Ela usava cardigans confortáveis, tinha terra sob as unhas do seu jardim, e sua risada era alta e genuína. Ela olhou uma vez para meu rosto pálido e as olheiras sob meus olhos, e uma tempestade se formou nos dela. Ela não perguntou. Ela informou. Ela caminhou direto para o escritório do meu pai, a mesma sala da qual eu havia sido dispensado, e anunciou, e Michael ficará comigo de quarta a domingo de manhã a partir de agora. Vitória, que a havia seguido, começou a gaguejar. Eleanor, isso não é prático. Sua escola, sua rotina. Eleanor lançou um olhar sobre ela tão potente que a silenciou no meio da frase. A rotina nesta casa é o que me preocupa, Vitória, ela disse, sua voz perigosamente quieta. Ele precisa de um lar, não de um showroom. Isso não está em discussão. Meu pai, um titã na sala de reuniões, murchou sob o olhar de sua mãe. Ele apenas deu um aceno seco, e assim começou a divisão na minha existência. Eu tinha 2 vidas. Por 3 dias da semana, eu era um fantasma numa mansão. Mas por 4 dias, eu era real. A casa de Eleanor era uma confusão caótica e amorosa de livros, projetos de tricô pela metade, e o cheiro constante e glorioso de algo assando. Ela não apenas me deu um quarto.
Ela me devolveu minha infância. Passávamos horas na cozinha, minhas mãos cobertas de farinha enquanto eu aprendia a receita da mãe dela para pãezinhos de canela. Ela me ensinou que o ingrediente secreto era sempre uma pitada extra de baunilha. Sentávamos em sua rede na varanda, e ela me contava histórias sobre minha mãe. Não o anjo santificado e perfeito, mas a pessoa real. A garota que colocou um sapo no sapato do pai, que discutia apaixonadamente sobre política, que amava a chuva. Você tem o coração dela, Michael, ela me disse numa noite. Enquanto observávamos vagalumes piscarem em seu quintal. É um coração bom e forte. Nunca deixe que eles te digam que é uma fraqueza. O mundo tem mentes inteligentes o suficiente. Está desesperadamente carente de corações gentis. Ela era minha bússola, minha âncora. Essa diferença fundamental de valores tornou-se um abismo quando fiquei mais velho. A pressão para entrar no negócio da família era imensa, uma suposição não dita que pairava no ar em cada reunião familiar. O dia de ação de graças em que anunciei que seria professor de educação especial foi uma declaração de guerra. O silêncio que caiu sobre a mesa de jantar foi ensurdecedor. Philip derrubou seu garfo. O sorriso de Vitória tornou-se uma coisa frágil e pintada. Nathan soltou um bufo de risada desdenhosa. Um professor, Philip finalmente perguntou, sua voz carregada de descrença. Você tem um legado, um império esperando por você, e quer ser professor? Qual é o salário disso, Michael? Você consegue viver com isso? Não é sobre o salário, eu disse, minha própria voz mais firme do que esperava, alimentada pelo aceno silencioso de Eleanor do outro lado da mesa. É sobre fazer a diferença. É o que mamãe teria querido. Usar o nome da minha mãe foi um erro tático. O rosto do meu pai escureceu. Você não usará a memória da sua mãe para justificar uma decisão tola, ele retrucou. Ela teria querido que você fosse poderoso, bem-sucedido. Não isso. Ele acenou com a mão desdenhosamente, como se a própria ideia da minha profissão escolhida fosse ofensiva. Os últimos anos, conforme a força de Eleanor começou a declinar, minhas visitas 2 vezes por semana tornaram-se minha prioridade. Eu fazia mandados, a ajudava com a jardinagem, ou frequentemente apenas sentava com ela, lendo enquanto ela cochilava em sua cadeira. Sua mente era tão afiada quanto sempre, mas seu corpo estava falhando. As visitas do resto da família eram, em contraste, fugazes e transacionais. Philip inspecionaria a casa para problemas de manutenção. Vitória traria flores muito formais e presentes muito caros, tudo para mostrar. Foi durante uma das minhas visitas, o último Natal antes dela falecer, que ela me deu a pequena caixa embrulhada em veludo. Dentro estava o anel de noivado da minha mãe. Era simples, elegante, e parecia um objeto sagrado na minha mão. Seu pai, ela disse. Sua voz firme. Pediu por isso. Para a noiva do Nathan. Eu disse que estava fora de questão. Este é o legado de Sarah. Pertence ao filho dela. É para a mulher que você escolher. Aquela que valoriza seu coração gentil. A ideia de que meu pai tentaria pegar este último pedaço da minha mãe e dá-lo ao filho que ele realmente valorizava era uma traição tão profunda que doía fisicamente. Segurando aquele anel, eu entendi. Eu era filho da minha mãe. E como ela, eu sempre seria um forasteiro na família Miller. A prova final veio durante uma briga sobre sua casa no lago. Um lugar cheio das minhas lembranças mais felizes da infância. Philip queria vendê-la, chamando-a de um ativo de baixo desempenho. Quando protestei, tentando defender os desejos de Eleanor, ele explodiu. Você não tem direito a uma opinião aqui. Isso é para a família. Você nem é um Miller de verdade. Você é igual à sua mãe, sempre lutando contra nós. Ele finalmente havia dito a parte silenciosa em voz alta. Aos olhos dele, eu não era, e nunca seria, suficiente. Eu não era um Miller de verdade. O declínio foi rápido depois disso. Conforme o corpo de Eleanor enfraquecia, a verdadeira natureza da minha família foi revelada em toda a sua feiura. Sua campanha para me isolar dela começou não com estrondo, mas com uma série de telefonemas educados e venenosos. Vitória tornou-se o dragão no portão. Eu ligaria para o número de Eleanor. O número que eu sabia de cor, e a voz fria e controlada da minha madrasta atenderia. Michael, querido, que coincidência. Eu estava aqui verificando a mãe, ela diria, a doçura no tom dela, um véu fino sobre o aço por baixo. Ela acabou de adormecer. O médico diz que ela precisa de descanso absoluto. Não é um bom dia hoje. Ela está muito confusa. Não acho que uma visita seria sábia. As desculpas eram sempre plausíveis, sempre cobertas com uma preocupação fingida que as tornava impossíveis de discutir. Logo, as deflexões educadas foram formalizadas. Um e-mail chegou, com o assunto ajudando a mãe. Nele, Vitória havia criado um cronograma de visitas, supostamente para evitar que Eleanor ficasse exausta. Philip e Nathan receberam blocos amplos de tempo.
Meu nome estava no final, designado uma janela limpa e restritiva de 2 horas nas tardes de domingo. Foi um tapa na cara. Tentei contornar. Dirigi até a casa numa terça-noite, um recipiente da sopa favorita dela na minha mão, apenas para ser recebido por Vitória na porta. Seus braços estavam cruzados, sua expressão de paciência doída. Michael, discutimos isso. O cronograma é para o próprio bem da sua avó, ela disse, fisicamente bloqueando a entrada. Só quero vê-la por alguns minutos, Vitória. Trouxe sopa para ela. Isso é muito atencioso, ela disse, realmente pegando o recipiente das minhas mãos. Vou garantir que ela receba. Ela precisa descansar agora. Te vejo no domingo. A porta fechou no meu rosto com um clique suave e final. Fiquei na varanda por um minuto completo, humilhado e furioso. Eles não estavam protegendo ela. Eles estavam a aprisionando. E eles estavam garantindo que eu ficasse do lado de fora dos muros. Minhas visitas de domingo tornaram-se contagens regressivas preciosas e dolorosas, cada tique do relógio um lembrete do tempo que eu estava perdendo. O último Natal foi o rompimento final e brutal. O jantar anual de véspera de Natal da família Miller na casa de Eleanor era uma tradição que havia sobrevivido anos de disfunção. Assumi, apesar de tudo, que continuaria. Mas a semana do Natal chegou e não houve convite. Liguei para meu pai. Foi direto para o correio de voz, que estava cheio. Mandei mensagem para Nathan, perguntando qual era o plano. A mensagem foi vista, mas nunca respondida. Finalmente, com um nó de pavor no estômago, mandei mensagem para Vitória. Oi, Vitória. Espero que esteja bem. Só verificando que horas devo ir para o jantar na véspera de Natal. Sua resposta foi quase instantânea. Uma única frase fria. Estamos mantendo os feriados pequenos este ano. A mãe precisa descansar. As palavras foram um soco no estômago, mas tentei aceitá-las. Pequeno, silencioso. Faz sentido. Passei aquela véspera de Natal no meu pequeno apartamento, o silêncio ensurdecedor, tentando me convencer de que era melhor assim. A mentira foi exposta alguns dias depois. A noiva do Nathan, uma usuária prolífica de redes sociais, postou um álbum intitulado Um Natal Miller Maravilhoso. As fotos eram uma galeria do meu inferno pessoal. Lá estava toda a família. Philip, Vitória, Nathan e sua noiva, meu tio e tia, até alguns primos distantes que eu mal conhecia, todos reunidos na sala de estar de Eleanor, sorrindo ao redor de uma lareira crepitante. Havia fotos deles abrindo presentes de uma refeição suntuosa espalhada pela mesa da sala de jantar. Não era pequeno. Era todo mundo. Todo mundo exceto eu. A traição foi tão completa que parecia que me esvaziou. Eles não apenas me desenvidaram. Eles mentiram, deliberadamente e com facilidade, para garantir que eu não estivesse lá. Eles celebraram um feriado familiar na casa da minha avó e garantiram que seu neto favorito estivesse sentado sozinho, lamentando uma tradição que nem sabia que estava morta. Quando o Sr. Harrison ligou alguns meses depois para me dizer que Eleanor havia falecido pacificamente durante o sono, a dor se misturou com uma raiva amarga e impotente. Meu pai não me ligou. Ninguém ligou. O funeral foi o dia mais solitário da minha vida. Assisti Nathan e seus amigos do clube de golfe agirem como carregadores do caixão, carregando a mulher que me havia ensinado tudo. Fui sentado não no banco da frente com meu pai e Vitória, mas 3 fileiras atrás, um par em exibição pública. Ouvi meu pai entregar um elogio que era mais uma declaração corporativa, elogiando a perspicácia comercial de sua mãe e seu papel no legado Miller. Ele falou de uma mulher que eu não reconhecia. Ele nunca mencionou uma vez sua bondade, seu jardim, ou o fato de que ela praticamente me criou. Senti como se estivesse assistindo ao procedimento através de um painel de vidro grosso. Eu estava lá, mas não estava. Após o serviço, minha família aceitou condolências, seus rostos compostos em máscaras de dor pública, enquanto eu estava sozinho junto a um pilar, ignorado. As 2 semanas seguintes ao funeral foram uma névoa silenciosa e cinza. Caminhei pelos meus dias num transe, o mundo abafado. Passei pelos movimentos do meu trabalho, mas meu coração não estava nele. Eu estava à deriva. Então, numa quinta noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que conhecia muito bem. Nathan. Meu coração deu um salto tolo. Talvez, apenas talvez, isso fosse um ramo de oliveira. Um momento de dor compartilhada que poderia preencher o abismo entre nós. Minhas mãos estavam tremendo quando abri a mensagem. As palavras na tela se queimaram no meu cérebro. Amanhã no escritório do Harrison. 14 horas, papai disse para não contar ao Michael. Levei um momento para entender. Ele não quis me enviar. Ele deve ter estado mandando mensagem para o pai e clicou no meu nome por engano. A crueldade casual, a confirmação descuidada do meu exílio, foi mais dolorosa que qualquer gritaria.
Eles já estavam circulando, prontos para dividir os despojos, e sua primeira ordem de negócios era garantir que eu estivesse longe da vista. Olhei para a tela, o telefone pesado na minha mão. Uma onda de exaustão total me lavou. Eu poderia simplesmente deixar passar. Poderia deletar a mensagem, desligar meu telefone, e deixar eles terem tudo. Deixá-los ter a casa, o dinheiro, a vitória que desejavam desesperadamente. Seria muito mais fácil. Mas então, uma lembrança surgiu. Uma tarde fria de inverno, anos atrás. Eu tinha cerca de 15 anos, e Nathan havia me chamado de caso de caridade na frente dos amigos dele. Eu me escondi no escritório de Eleanor, humilhado. Ela me encontrou lá. Ela não ofereceu platitudes. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse: "E Michael, nunca deixe ninguém mais definir seu valor. Seu valor não é determinado pela opinião deles. É determinado por suas ações." Sua voz, tão clara na minha memória, foi como um respingo de água fria. Minhas ações. O que eu faria agora? Meus polegares se moveram sobre o teclado, lentos e deliberados. Digitei uma única palavra e enviei para Nathan. Confirmado. Não sabia o que aconteceria. Não tinha um plano. Mas sabia que não podia deixá-los fazer isso nas sombras. Eu devia isso a Eleanor. Eu devia isso a mim mesmo. O que quer que fossem fazer, iriam fazer comigo na sala. Eles iriam ter que olhar para o homem que criaram e lidar com as consequências. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza estranha e fria. O medo ainda estava lá. Um nó de gelo no fundo do meu estômago. Mas foi ofuscado por um senso de propósito que eu não sentia há anos. Escolhi minhas roupas cuidadosamente. Não os ternos caros que eles usavam. Mas minha melhor roupa de professor. Uma camisa abotoada passada, um blazer simples, e calças escuras. Era a minha armadura. Era quem eu era, separado deles. A viagem ao centro foi surreal. A cidade zumbia com sua energia frenética usual. Mas dentro do meu carro, estava silencioso. Não liguei o rádio. Apenas escutei o zumbido do meu próprio coração. Um ritmo firme e nervoso. Continuei imaginando seus rostos quando eu entrasse. O choque. A raiva. Ensaiei minhas falas, simples e diretas. Tenho o direito de estar aqui. Ela era minha avó. As palavras pareciam poderosas na solidão do meu carro. Orei para que não me abandonassem quando mais precisasse delas. O escritório de advocacia Harrison & Associates ocupava o último andar de uma torre de vidro e aço que arranhava o céu. Foi projetado para impressionar e intimidar uma fortaleza de riqueza e poder. Quando saí do elevador no saguão silencioso e acarpetado, senti uma onda familiar de inadequação me lavar. Este era o território deles. Eu era um invasor. A recepcionista. Uma jovem mulher com um sorriso educado e profissional. Olhou para cima quando me aproximei. Posso ajudá-lo? Sou Michael Miller, eu disse. Minha voz saindo mais forte do que esperava. Estou aqui para a reunião das 14 horas sobre o espólio de Eleanor Miller. Seu sorriso vacilou por apenas uma fração de segundo. Um lampejo de confusão em seus olhos me disse que meu nome não estava na lista dela. Mas ela era uma profissional. Claro, Sr. Miller. Eles estão na sala de conferência principal, logo no corredor à sua esquerda. Cada passo naquele corredor longo e silencioso parecia uma milha. As paredes revestidas de carvalho pareciam fechar em mim. Podia ouvir suas vozes agora, abafadas mais distintas. O barítono autoritário do meu pai, as sílabas afiadas e precisas de Vitória. Cheguei à porta que estava ligeiramente entreaberta. Respirando fundo uma última vez, empurrei-a e entrei. O efeito foi instantâneo. Todas as conversas cessaram. Foi como se alguém tivesse apertado o botão mudo. 3 pares de olhos, 3 expressões de puro choque não filtrado, se focalizaram em mim. Meu pai se recuperou primeiro. Ele empurrou sua cadeira para trás, o som raspando no silêncio, e se levantou até sua altura total. Ele usava sua presença física como uma arma, e a apontou diretamente para mim, movendo-se para bloquear meu caminho para dentro da sala. Que diabos você está fazendo aqui? Ele exigiu, sua voz um rosnado baixo e perigoso. Estou aqui para a leitura do testamento da minha avó, eu disse, forçando-me a encontrar seu olhar furioso. Você não foi convidado porque não é desejado, ele retrucou. Esta é uma reunião privada para a família. Sou neto dela, repeti, as palavras parecendo um escudo. E isso me torna família. Você é filho da filha que abandonou os valores desta família. Vitória interveio, sua voz como um tinido de gelo num copo. Você perdeu seu direito de estar aqui há muito tempo. Nathan apenas observava, recostado em sua cadeira com aquele sorriso característico, aproveitando completamente minha humilhação. Ele era um espectador na minha execução.
A tensão na sala era densa e volátil. Meu pai deu um passo em minha direção, suas mãos cerrando em punhos. Me preparei. Mas antes que o confronto pudesse escalar, Sr. Harrison interveio. Philip, ele disse. Sua voz calma, mas imbuída de uma autoridade inegável que cortou através da raiva do meu pai. Isso é suficiente. Ele não olhou para meu pai. Ele olhou para mim. Michael, por favor, entre. Tome um assento. Sua avó foi muito específica de que você deveria estar presente para isso. A declaração pairou no ar, um quebra-cabeça que ninguém, menos ainda eu, conseguia resolver. Específica? Por quê? Meu pai parecia como se tivesse levado um tapa. Ele lançou um olhar venenoso para Sr. Harrison, mas o olhar do advogado era inflexível. Derrotado no momento, meu pai se afastou, sua mandíbula tensa de fúria. Passei por ele, o calor de sua raiva irradiando dele, e tomei o assento vazio na extremidade da mesa. A atmosfera estava elétrica de ressentimento. Eles se comunicavam em olhares silenciosos e raivosos sobre minha cabeça, unidos em seu desdém por mim. Eles estavam supremamente confiantes, tratando minha presença como um aborrecimento final e bizarro antes do evento principal. Em suas mentes, o resultado era uma conclusão precipitada. E isso era apenas uma formalidade. Senhor. Harrison cuidadosamente colocou um par de óculos com armação dourada e pegou um documento grosso e imponente encadernado em couro azul. Ele anunciou, sua voz formal, é o último testamento de Eleanor May Miller, assinado e executado em 17 de novembro do ano passado. Eu, junto com 2 dos meus sócios seniores, servi como testemunha. No momento da assinatura, Eleanor estava de mente perfeitamente sã, um fato que foi verificado independentemente. Ele pausou, deixando essa última frase assentar, seus olhos brevemente piscando em direção a Philip. Ele pigarreou. Agora procederei com a leitura do testamento. Agarrei a borda da mesa, meus nós dos dedos ficando brancos. Me preparei para a confirmação final e legal do que eles me disseram minha vida inteira. Que eu era secundário, uma reflexão tardia, uma nota de rodapé na história da família Miller. Eu só queria que acabasse. Pensei que sabia o que estava vindo. Pensei que havia me preparado para o pior. Mas não tinha concepção da verdade que minha avó havia deixado esperando por todos nós. Sr. Harrison começou a ler, sua voz um zumbido constante e desapaixonado enquanto trabalhava através do juridiquês denso que abria o testamento. Ele leu cláusulas sobre o pagamento de dívidas pendentes, os arranjos para despesas funerárias, e pequenos legados para as instituições de caridade favoritas de Eleanor. Minha família escutou com impaciência mal contida. Philip batia sua caneta na mesa, um ritmo staccato afiado de ganância. Vitória inspecionava suas unhas como se todo o procedimento fosse terrivelmente comum. Eles eram como cavalos de corrida no portão de largada, apenas esperando o sino tocar para que pudessem reivindicar seu prêmio. Sentindo seu desdém coletivo, senti uma necessidade desesperada de me justificar uma última vez, de fazê-los entender. Eu só queria estar aqui para honrá-la, eu disse, minha voz tão quieta que quase se perdeu na sala vasta e silenciosa. E isso é tudo. Minha dignidade silenciosa foi como uma bandeira vermelha para um touro. Foi minha recusa em ter vergonha, minha simples declaração de amor, que finalmente fez meu pai estalar. Ele estava fora de sua cadeira e sobre mim antes que eu pudesse processar sua intenção. O tapa não foi uma repreensão. Foi um ato de violência. O som dele, um estalo afiado e molhado, pareceu sugar todo o ar da sala. Minha cabeça chicoteou para o lado, meu zigomo explodindo numa dor quente e latejante. Por um segundo, o mundo foi apenas o zumbido nos meus ouvidos e o gosto fraco e metálico de sangue na minha boca. Como sua mãe morta, sempre ingrata. Philip cuspiu, seu rosto uma máscara contorcida de fúria. Ele precisava aprender vergonha, Nathan acrescentou, sua voz cheia de satisfação presunçosa. Vitória assentiu com aprovação régia. Isso é o que acontece quando você não cria uma criança adequadamente. A brutalidade pura disso, neste ambiente formal, na frente de um advogado, me deixou sem palavras. Mas foi Sr. Harrison quem reagiu. Ele saltou para os pés. Seu rosto se transformou de calma profissional para raiva trovejante. Philip, sente-se. Agora, ele comandou. Sua voz um rugido que foi absolutamente chocante vindo do homem geralmente manso. Se você não pode se conduzir com um pingo de decência humana, terei a segurança escoltando você deste prédio e concluiremos isso sem você. A fúria desenfreada na voz do advogado atordoou meu pai à submissão. Ele me lançou um último olhar antes de voltar rastejando para sua cadeira. Sr. Harrison ficou por um momento, respirando pesadamente, seu desgosto pela minha família palpável. Ele me deu um olhar de profunda simpatia antes de voltar sua atenção para os documentos na mesa. Quando falou novamente, sua voz estava fria, precisa, e carregava a borda afiada de uma guilhotina. Como eu estava dizendo, ele disse, pegando o testamento. Ele olhou por cima de seus óculos, não para a página, mas diretamente para Philip, Vitória e Nathan.
Receio que houve um mal-entendido sério e fundamental. Ele deixou o silêncio se estender, forçando-os a se contorcer sob seu olhar. Philip, ele disse, sua voz plana. Seu nome não aparece neste testamento, exceto como um executor a ser ignorado. Vitória, você não é mencionada. Nathan, você não é mencionado. Philip soltou uma risada estrangulada. O que é isso, Harrison? Algum tipo de piada? Continue com isso. Todos sabemos os desejos de Eleanor. Oh! Garanto que estou cumprindo os desejos dela ao pé da letra, Sr. Harrison respondeu, sua voz perigosamente suave. E isto não é piada. O testamento é muito claro. O único beneficiário, o herdeiro de todo o espólio de Eleanor Miller. Ele pausou, deixando as palavras ecoarem, um dobre pelos mortos para suas expectativas. Ele virou sua cabeça lentamente, deliberadamente, até seus olhos gentis e cansados encontrarem os meus. É Michael Sarah Miller. O silêncio que seguiu foi uma coisa física. Era tão absoluto, tão pesado, parecia pressão num oceano profundo. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Eu. Michael Sarah Miller? Ela havia usado o nome da minha mãe. Era um sonho. Tinha que ser. Então o silêncio se despedaçou. Impossível. Philip berrou, surgindo para os pés novamente. Isso é mentira. É uma falsificação. Ele fez lavagem cerebral nela. O pequeno bastardo fez lavagem cerebral numa velha doente. Vitória soltou um suspiro teatral, sua mão voando para suas pérolas. Ele se aproveitou dela. Ele a envenenou contra o próprio filho, a própria carne e sangue. Nathan, pela primeira vez, parecia genuinamente atordoado. Seu sorriso presunçoso foi limpo de seu rosto, substituído por uma expressão de puro descrédito de queixo caído. Não. De jeito nenhum. Vamos lutar contra isso. Você ficará no tribunal pelo resto da sua vida, me ouviu? Eu ainda estava congelado, incapaz de falar, me afogando na onda de maremoto da raiva deles e meu próprio choque. Sr. Harrison levantou uma única mão comandante. Antes que desperdicem sua respiração com ameaças, ele disse, sua voz cortando através do barulho como um bisturi de cirurgião. Sugiro que escutem. Eleanor não era nada senão minuciosa. Ela antecipou exatamente esta reação. Ele alcançou um envelope separado e selado, o abriu com um abridor de cartas, e puxou uma única folha de papel. Ela deixou uma carta pessoal para ser lida no caso de qualquer disputa. Está na própria caligrafia inconfundível dela. Ele começou a ler, e enquanto o fazia, a voz de Eleanor encheu a sala, uma presença fantasmagórica entregando seu julgamento final. Para minha família, ele começou. Se esta carta está sendo lida, significa que parti, e vocês reagiram, como previ, com raiva e descrédito. Por anos, observei vocês. Vi vocês não como mãe ou avó, mas como um cofre bancário a ser aberto na minha morte. Esta herança foi um teste, e todos vocês falharam espetacularmente. Philip fez um som sufocante, mas a voz de Sr. Harrison foi implacável. Philip, meu filho, você valorizou meu portfólio de ações mais que minhas histórias. Você viu minha casa como imóvel, minhas memórias como entulho. Você estava tão focado no legado de Miller Investments que esqueceu o legado de ser um homem gentil, um bom pai. Você já tem mais dinheiro do que poderia gastar. Você não receberá nenhum centavo de mim. Meu pai afundou em sua cadeira, toda a luta drenando dele, deixando para trás um casco cinza e derrotado. Vitória, você se casou com um nome, não com um homem. Você viu esta família como uma escada, e viu meu neto como um degrau quebrado para ser pisoteado. Você tentou apagar minha filha, Sarah, da história desta família. Por isso, nunca te perdoarei. Você não lucrará com o espólio de uma mulher que desprezou tão abertamente. Vitória começou a chorar, não lágrimas de dor, mas de raiva frustrada e impotente. Nathan, meu neto, nascido no privilégio. Você confundiu bondade com fraqueza e compaixão com tolice. Você zombou de seu irmão por escolher uma vida de serviço. Você tem o nome do seu pai e sua ambição, mas não tem nada do coração que sua mãe, apesar de todas as suas falhas, uma vez viu nele. Talvez um dia você aprenda o que é verdadeiramente valioso, mas não aprenderá com o meu dinheiro. Nathan ficou rígido, seu rosto pálido e manchado. Finalmente, a voz de Sr. Harrison suavizou, as bordas duras derretendo enquanto ele lia a passagem final. E Michael, meu querido Michael, meu garoto com o coração de Sarah. Eles te viram como último, mas você sempre foi primeiro. Você foi o único que visitou sem uma agenda. Você me trouxe seu tempo, suas histórias, sua companhia silenciosa, que valiam mais que todo o ouro nos meus cofres. Vi você segurar minha mão quando estava doente. Vi você escutar, verdadeiramente escutar, quando falava. Eles viram um salário de professor. Eu vi uma riqueza de caráter além de qualquer medida.
Lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de uma validação profunda e que balançava a terra. Portanto, Sr. Harrison leu, sua voz soando com a força do martelo de um juiz, deixo todo o meu espólio sem exceção, minhas casas, minhas contas, meus investimentos, e todos os efeitos pessoais para meu amado neto, Michael Sarah Miller. Ele é o verdadeiro herdeiro do meu legado, não de riqueza, mas de bondade. Que ele use sabiamente. O advogado colocou a carta na mesa. A guerra havia acabado. O mundo havia sido refeito. Os reis haviam sido destronados. E eu, o garoto que não era um Miller de verdade, o fantasma na máquina, havia acabado de receber o reino inteiro. A explosão que seguiu a leitura da carta foi imediata e viciosa. Philip, Vitória e Nathan explodiram de suas cadeiras, um coro de ameaças gritadas e acusações. Isso é uma travesti. Te veremos no tribunal. Você não se safará com isso. Eles saíram pisando forte da sala de conferência, batendo a porta tão forte que uma gravura emoldurada na parede tremeu. Repentinamente, a sala estava silenciosa. A ausência abrupta de sua raiva deixou um vácuo, preenchido apenas pelo som da minha própria respiração irregular. Sentei lá, paralisado, as palavras de Eleanor e as ameaças da minha família rodopiando na minha cabeça. O único beneficiário. Você ficará no tribunal pelo resto da sua vida. Sr. Harrison deixou o silêncio assentar por um momento antes de andar e colocar uma mão tranquilizadora no meu ombro. O simples contato humano foi fundamentador. Respire, Michael, ele disse, sua voz gentil. Sei que isso é avassalador. Eleanor sabia que seria difícil, mas ela acreditava que você era forte o suficiente. E ela estava certa. Ele explicou os passos que Eleanor havia tomado para fortalecer o testamento, as 3 avaliações neurológicas separadas, todas concluindo que ela tinha acuidade mental superior. As declarações escritas de seu médico e amigos testemunhando que ela vinha falando sobre suas intenções há anos. Ela havia construído uma fortaleza de ferro ao redor de sua decisão. Ele me entregou um envelope grande e pesado. As chaves para a casa, a propriedade do lago, o cofre. Números de conta iniciais. Está tudo aqui. É tudo seu agora, Michael. Dirigir para a casa da minha avó naquela noite foi uma experiência completamente nova. Não era uma visita. Era um retorno ao lar. A casa vitoriana familiar, com seus ornamentos caprichosos de pão de açúcar, parecia um farol no crepúsculo. Subi os degraus da varanda, meus passos ecoando, e usei a chave. A fechadura girou com um baque satisfatório. No momento em que entrei, soube que algo estava terrivelmente errado. O ar ainda estava e carregava seu cheiro de lavanda e papel velho. Mas havia um vazio no silêncio, um esvaziamento. Caminhei para a sala de estar. Retângulos pálidos e sem poeira marcavam as paredes onde as queridas pinturas de paisagem do meu avô haviam pendido. Elas haviam sumido. Na lareira, os castiçais pesados e ornamentados de prata que estavam na família há gerações estavam faltando. Um nó frio de pavor se apertou no meu estômago. Com horror crescente, fui de quarto em quarto. Na sala de jantar, um aparador estava vazio. O conjunto de chá de prata esterlina desapareceu. Corri escada acima para o quarto dela, meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. Abri as portas do seu guarda-roupa de joias de mogno. Era uma cena de violação. As bandejas forradas de veludo estavam vazias, saqueadas. Suas pérolas, seus broches de diamante, os brincos de esmeralda que meu avô havia dado a ela para o 25º aniversário, tudo sumido. A realização me atingiu com a força de um golpe físico. Eles não apenas planejaram herdar suas coisas. Eles já haviam começado a se servir. Eles trataram a casa dela como uma sala de exposição da qual podiam arrancar itens à vontade. A raiva que surgiu através de mim foi limpa e quente, queimando o choque e deixando para trás um núcleo de aço frio e duro. Isso não era sobre dinheiro. Isso era uma profanação. Então, uma lembrança surgiu. Eleanor, um ano atrás, sentada na sua mesa, batendo num diário grosso encadernado em couro. Sempre bom ter registros, Michael, ela havia dito com um olhar conhecedor no olho. Fui ao escritório dela. Na gaveta debaixo de sua mesa antiga, exatamente onde lembrava, estava o diário. A abri. Página após página estava cheia de sua caligrafia elegante em loop, um inventário meticuloso de cada item valioso na casa. Mas havia mais. Ao lado de muitas das entradas estavam anotações recentes, datadas e rubricadas. Par de castiçais de prata do século XVIII levados por Natan para polimento 21 de maio não devolvidos, esboço de Monet, estudo de Nenúfar levado por Philip para reavaliação 11 de junho não devolvido, colar de safira e diamante emprestado por Vitória para a gala de caridade 2 de setembro não devolvido. Ela havia documentado cada roubo único. Ela sabia e havia mantido um livro razão da ganância deles. Enfiado numa manga nas costas do diário estava um único pendrive prateado. Minhas mãos tremeram quando o conectei ao laptop dela.
Continha uma cópia digital do diário junto com recibos escaneados, documentos de avaliação e arquivos de vídeo. Ela havia instalado uma câmera de segurança pequena e discreta apontada para a porta da frente. Os clipes os mostravam todos, claros como o dia, saindo da casa dela com seus tesouros nas mãos. Na manhã seguinte eu era uma pessoa diferente. A dor ainda estava lá, um residente permanente no meu coração. Mas agora tinha companhia em uma determinação feroz e protetora. Não era mais apenas Michael, o professor. Eu era o guardião do legado de Eleanor. Contratei o melhor advogado de litígio que consegui encontrar, uma mulher chamada Diana Albright com reputação de ser um tubarão. Sentei no escritório elegante e moderno dela, coloquei o diário e o pendrive na mesa de vidro dela, e contei tudo. Ela escutou sem interrupção, sua expressão endurecendo com cada detalhe. Quando terminei, ela pegou o diário, folheando as páginas. Sua avó, ela disse, um sorriso lento e perigoso se espalhando pelo rosto dela, era uma força da natureza. Eles caminharam numa armadilha da própria criação. Naquela tarde, o escritório da Sra. Albright enviou 3 cartas registradas. Não eram pedidos, eram exigências. Elas delineavam, em detalhes excruciantes, os itens que haviam sido ilegalmente removidos do espólio. Elas mencionavam a existência de um registro meticulosamente mantido e evidência em vídeo. Elas exigiam o retorno imediato de todos os itens dentro de 48 horas ou procederíamos com acusações civis e criminais. O primeiro tiro na guerra havia sido disparado. E pela primeira vez na minha vida, eu era quem segurava o canhão. A resposta da minha família não foi de contrição, mas de escalada. Confrontados com prova legal do roubo deles, eles lançaram um ataque, tentando ganhar no tribunal da opinião pública o que sabiam que perderiam num tribunal de justiça. A estratégia deles era simples e brutal, e me destruir. O processo de Philip foi registrado dentro de uma semana. Era uma obra-prima de ficção me acusando de influência indevida e pintando um retrato de mim como um predador astuto que havia isolado uma Eleanor confusa e vulnerável de sua família amorosa. Era um documento público projetado para ser pego pela imprensa local, para lançar dúvida no meu caráter e me enquadrar como vilão. Os métodos de Vitória eram mais pessoais, mais insidiosos. Ela começou uma campanha sistemática para arruinar minha vida. Ela conseguiu a lista de contatos dos pais na minha turma e começou a fazer ligações. Sua voz pingando com falsa preocupação, ela falaria do meu comportamento errático, minha nova obsessão com dinheiro, e insinuaria que eu poderia não estar estável o suficiente para estar perto dos filhos deles. Ela estava tentando envenenar o poço, virar os pais e meus colegas contra mim, tirar a única coisa que era totalmente minha em minha vocação. A pressão foi imensa. Comecei a receber olhares estranhos nos corredores da escola. Uma colega professora, uma mulher gentil com quem sempre fui amigável, me puxou de lado um dia. Michael, ela disse hesitante, não acredito numa palavra disso, mas um dos pais me ligou fazendo perguntas sobre você. Apenas tenha cuidado. Minha diretora, Sra. Davis, foi minha defensora mais firme. Ela me chamou ao escritório dela depois de receber uma ligação da própria Vitória. Aquela mulher é uma víbora, Sra. Davis disse, seu rosto tenso de raiva. Não se preocupe, Michael. Seu trabalho está seguro. Sabemos quem você é. Sua lealdade foi uma tábua de salvação, mas o estresse foi corrosivo. Mal dormia. Sentia um zumbido constante de baixo nível de ansiedade, sempre esperando o próximo ataque. O confronto final aconteceu numa sessão de mediação pré-julgamento. Sra. Albright havia insistido nisso. Sentamos do outro lado deles em outra mesa de conferência polida, eu e Sra. Albright de um lado, Philip. Vitória, Nathan e seu advogado Bulldog rosnante do outro. O advogado deles passou 20 minutos se exibindo, expondo o caso fabricado deles da minha manipulação, pintando Philip e Vitória como pais de coração partido que haviam sido excluídos por um neto conspirador. Eles sentaram lá, assentindo tristemente, representando o papel das vítimas na perfeição. Quando ele terminou, Sra. Albright não ofereceu uma tréplica. Ela não argumentou. Ela simplesmente abriu seu laptop, o virou para que todos pudessem ver a tela, e apertou play. E lá estava Eleanor na tela. Minha avó estava sentada em sua poltrona favorita junto à janela. Ela parecia frágil, mas seus olhos estavam afiados e lúcidos. Ela olhou diretamente para a câmera que havia escondido na estante. Meu nome é Eleanor Miller, ela disse, sua voz fraca mas firme. Hoje é 14 de outubro. Estou gravando esta declaração por minha própria vontade livre para garantir que meus desejos finais sejam entendidos e respeitados. Pelos próximos 10 minutos, ela sistematicamente e calmamente demoliu todo o caso deles. Ela falou das minhas visitas, da alegria que me traziam. Ela então falou da negligência deles, sua voz tingida com uma tristeza profunda e cansada. Meu filho Philip não teve uma conversa real comigo em 5 anos, ela disse. Sua esposa Vitória me olha com desprezo. Eles estão esperando eu morrer. Não sou tola. Então, ela olhou diretamente para a câmera e parecia que estava olhando direto na minha alma.
Não te criei para ser capacho, meu querido, ela disse, um pequeno sorriso feroz nos lábios. Te criei para ser como sua mãe, forte o suficiente para enfrentar valentões, mesmo quando são família. Eu te amo, Michael. Senhora Albright parou o vídeo. O silêncio na sala foi absoluto. Então, ela clicou no próximo arquivo. Era a planilha projetada na tela em preto e branco Stark. Item por item, ela detalhou o roubo deles com datas, fotos e valores de avaliação. O total no final dizia $417.500. A cor drenou do rosto de Philip. Vitória fez um som pequeno e estrangulado. O advogado deles apenas olhou fixamente, sua boca ligeiramente aberta. Ele estava olhando para um caso que havia sido total, irrevogavelmente destruído. O processo foi retirado menos de 24 horas depois. Não houve desculpa, nenhum reconhecimento. Apenas uma rendição silenciosa e humilhante. Uma semana depois disso, as vans de mudança sem marca começaram a chegar na casa de Eleanor. Sempre ao amanhecer ou anoitecer, como ladrões na noite. Os itens roubados foram deixados na varanda sem cerimônia, embrulhados em cobertores baratos de mudança. O retorno de seus despojos foi sua concessão de derrota. Com a guerra acabada, finalmente pude começar a construir uma nova vida. A primeira ordem de negócios foi dar ao legado de Eleanor um propósito verdadeiro. Estabeleci a Bolsa Memorial Eleanor e Sarah Miller na minha alma mater, uma bolsa completa para um estudante cursando um diploma em educação especial. Queria seus nomes, ligados juntos, fossem uma fonte de oportunidade e esperança. Então fundei a Fundação Guardiões de Eleanor, uma organização dedicada a fornecer advocacia e apoio para indivíduos idosos enfrentando negligência familiar e exploração financeira. Estava transformando o capítulo mais feio da minha vida numa fonte de escudo para outros. Uma noite, meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Chloe, a esposa do Nathan. Sua voz estava hesitante, frágil. Michael, eu tinha que ligar, ela gaguejou. Tivemos nosso bebê, uma menina. Ela começou a chorar suavemente. Quando olho para ela, tudo o que consigo pensar é que tipo de família ela nasceu. E sinto muito, muito mesmo, Michael, por tudo isso, por ficar calada. Quero que ela te conheça, quero que ela saiba a verdade. Não foi perdão, não foi uma reconciliação mágica. Mas foi uma rachadura no muro de gelo. Foi o primeiro sinal tentativo de que uma nova história, uma melhor, poderia ser possível para a próxima geração. Foi esperança. Mais tarde, depois que o último convidado havia partido, fiquei sozinho na sala de estar silenciosa, olhando para as duas fotos na lareira. O cheiro de gardênias e o calor persistente dos meus amigos enchiam o ar. Pela primeira vez em um ano, uma sensação profunda de paz se estabeleceu sobre mim. A guerra havia acabado, os fantasmas estavam em descanso. Havia carregado o legado de Eleanor e a memória da minha mãe para a luz. A casa não era mais um campo de batalha, era um santuário. Enquanto estava lá, absorvendo o silêncio, pensei sobre o futuro, as bolsas que financiaria, os idosos que poderia ajudar através da fundação. Um futuro construído na bondade. Foi então que a campainha tocou. O som foi estridente, um choque elétrico na quietude tranquila da hora tardia. Não era o toque gentil de um convidado, era uma pressão dura e insistente, seguida por outra. Meu coração, que havia estado tão calmo momentos antes, começou a bater um ritmo frenético e nervoso contra minhas costelas. Nenhum dos meus amigos retornaria tão tarde sem ligar. Caminhei para a porta, meus passos hesitantes no chão de madeira. Através do pequeno olho mágico, vi uma figura que nunca esperava ver na minha porta novamente. Era Nathan. Ele não era o homem arrogante e zombeteiro do escritório do advogado. A pessoa curvada sob a luz da minha varanda parecia um estranho usando o rosto do meu irmão. Seu terno caro estava amarrotado, sua gravata estava solta, e seu cabelo estava uma bagunça, como se estivesse passando as mãos nele por horas. Mas foram seus olhos que me chocaram. A superioridade presunçosa havia sumido, substituída por um olhar desesperado e oco que nunca havia visto antes. Ele parecia quebrado. Uma parte de mim queria manter a porta trancada, preservar a paz que ele havia vindo despedaçar. Mas a voz de Eleanor ecoou na minha memória, e nunca deixe que te convençam de que bondade é fraqueza. Com uma respiração profunda, virei a fechadura e abri a porta. Ele recuou quando me viu, como se esperasse que eu batesse na cara dele. Apenas ficou lá por um momento, mudando o peso, incapaz de encontrar meus olhos. Nathan, eu disse, minha voz neutra, o que você quer? Posso entrar? Ele perguntou, sua voz áspera, quase um sussurro. Só por um minuto, por favor. Contra meu melhor julgamento, me afastei e o deixei entrar. Ele caminhou para a sala de estar e parou morto. Seus olhos se fixaram nas duas fotos na lareira. Eleanor e minha mãe, lado a lado. Ele olhou fixamente para a foto da minha mãe, Sarah, como se visse um fantasma.
Não vejo uma foto dela há uma eternidade, ele murmurou, sua voz grossa com uma emoção estranha que não conseguia identificar. Papai se livrou de todas depois que se casou com Vitória. Eu sei, eu disse silenciosamente. Ele finalmente se virou para me encarar, e a represa de sua compostura se quebrou. Acabou, Michael, ele engasgou, seu rosto se desfazendo. Está tudo acabado. O que acabou? A empresa, ele disse, afundando numa poltrona como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Miller Investments. Se foi, estamos arruinados. Fiquei atordoado em silêncio. Miller Investments era mais que uma empresa. Era a identidade Miller. Era o reino deles, seu legado, a fonte de todo o seu poder e orgulho. Do que você está falando? Como? Ele soltou uma risada curta e amarga que soou mais como um soluço. Papai, ele disse, a palavra pingando com um novo tipo de veneno. Depois do testamento, depois que Eleanor o cortou, ele ficou insano. Ele se tornou imprudente, obcecado. Ele continuou tentando provar que não precisava dela, que podia reconstruir tudo maior e melhor por conta própria. Ele despejou todo o capital da empresa, toda a riqueza pessoal da nossa família numa série de negociações especulativas de alto risco. Ele estava apostando, tentando acertar um jackpot massivo para compensar o que perdeu. Nathan olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas de raiva e desespero. Ele não apenas falhou, Michael, ele incinerou tudo. Ele alavancou tudo. A empresa está insolvente. Os credores estão ligando. Vamos perder tudo. A casa, os carros, tudo o que eles sempre ostentaram sobre você. Está tudo construído numa fundação de dívida que acabou de desabar. Fiquei lá tentando processar a escala pura da revelação. Meu pai, em seu orgulho arrogante, havia destruído a própria coisa que adorava. O império foi construído na areia, e a maré finalmente havia chegado. Por que está me contando isso, Nathan? Perguntei, minha voz fria. Está aqui para se gabar de como ele se destruiu? Porque não tenho alegria nisso. Não, ele disse, balançando a cabeça, olhando para mim com um apelo cru e desesperado. Estou aqui para implorar. A palavra pairou no ar entre nós, feia e crua. Você é o único que sobrou. Você tem os recursos. Pode salvar a empresa, Michael. Pode salvar o legado Miller. Um resgate. Um investimento. O que for preciso. São 100 anos da história da nossa família. Não deixe ele matá-la. Por favor. A ironia era tão espessa que mal conseguia respirar. Aqui estava ele, o filho dourado, implorando a mim, o pária, para salvar o legado que usaram para me derrubar minha vida inteira. Ele queria que eu usasse o dinheiro de Eleanor para reconstruir o monumento ao orgulho do meu pai. Minha mente era um redemoinho de emoções conflitantes. Uma parte sombria e vingativa de mim queria rir na cara dele, dizer para ele aproveitar o gosto das cinzas. Mas outra parte, a parte que Eleanor havia nutrido, sentiu uma onda de piedade pelo homem quebrado na minha frente. Este era o teste final da lição dela. Eu era filho do meu pai, dirigido por orgulho e vingança? Ou era filho da minha mãe, dirigido por algo melhor? Enquanto lutava com essa escolha impossível, outra lembrança surgiu. Um detalhe pequeno e irritante que havia deixado de lado. Quando o Sr. Harrison me deu as chaves para o cofre principal de Eleanor, ele também me entregou uma segunda chave menor e de aparência mais velha. Esta é para um cofre separado num banco diferente, ele havia dito. Ela foi muito específica. Não faz parte do espólio principal, é um item pessoal só para você. No caos de tudo mais, eu havia esquecido. Espere aqui, eu disse para Nathan, minha voz seca. Deixei-o na sala de estar e fui ao meu escritório. Encontrei a chave no envelope do Sr. Harrison. Havia uma única nota dobrada anexada com um clipe. A caligrafia de Eleanor estava trêmula, de um tempo quando estava muito mais fraca. Michael, meu querido, se está lendo isso, é porque eles vieram até você para pedir ajuda. Não abra o cofre até que esse dia chegue. Saiba que te amo, saiba que a verdade é sua própria forma de poder. Eleanor. Meu coração disparou. A verdade é sua própria forma de poder. O que ela quis dizer? No dia seguinte, deixei Nathan remoendo num hotel que paguei e fui ao pequeno banco comunitário no centro. O cofre era antigo, guardado num canto empoeirado do cofre. Quando o atendente me deixou sozinho, deslizei a caixa metálica para fora. Era mais leve do que esperava. Dentro, não havia joias, nem certificados de ações, nem dinheiro. Havia apenas um envelope grosso e amarelado, selado com cera. Na frente, na caligrafia bonita e familiar da minha mãe Sarah, dizia para meu filho Michael. Minhas mãos tremeram quando quebrei o selo. Dentro havia vários documentos e uma carta longa de várias páginas. Comecei a ler e o mundo desapareceu.
A carta era o testamento final da minha mãe, escrito pouco depois que ela deixou a casa do meu pai e foi morar com Eleanor, antes que tivesse força para deixá-lo de vez. Era a história verdadeira do porquê ela havia abandonado o negócio da família. Não foi uma escolha, foi uma fuga. Ela escreveu que, como uma jovem analista ambiciosa na Miller Investments, ela havia descoberto um padrão de má conduta financeira profunda. Meu pai, Philip, desesperado para se provar ao próprio pai, estava desviando dinheiro através de uma série de empresas de fachada para cobrir perdas massivas de negociação. Ele era uma fraude. Sarah, horrorizada, o havia confrontado. Ele não negou, ela escreveu, suas palavras uma adaga no meu coração. Ele riu. Me disse que eu era ingênua. Então me ameaçou. Disse que se eu falasse uma palavra, ele não apenas destruiria minha carreira, mas me pintaria como uma mulher instável e vingativa e tiraria você, Michael, de mim para sempre. Eu tinha 26 anos e estava aterrorizada. Não tinha poder. Então fiz um acordo com o diabo. Concordei em deixar a empresa, caminhar para longe das minhas ambições em troca do meu silêncio e do meu filho. Os documentos no envelope eram a prova. Registros de negociação originais que ela havia copiado. Extratos bancários das empresas de fachada. Um livro-razão detalhado dos crimes do meu pai. Ela havia dado tudo para Eleanor para guardar. Eleanor não havia apenas deserdado meu pai por ser cruel. Ela fez isso porque sabia que ele era uma fraude, um homem oco. Ela o deixou manter a empresa todos esses anos, talvez pelo bem do nome da família. Mas em seu ato final, ela removeu a rede de segurança. Ela sabia que sem sua fortuna para sustentá-lo, sua própria incompetência e corrupção eventualmente seria sua ruína. Ela havia orquestrado sua queda para finalmente, postumamente, vindicar sua filha. Saí daquele banco um homem mudado. O peso da decisão que tinha que tomar era imenso, mas o caminho estava claro. Isso nunca foi sobre salvar Miller Investments. Foi sobre honrar Sarah Miller. Liguei para Nathan e disse para me encontrar de volta na casa. Quando chegou, não ofereci uma bebida. Não ofereci conforto. Entreguei a ele a carta. Você queria saber sobre o legado Miller, eu disse, minha voz desprovida de emoção. Aqui está. Leia. Ele leu, ficando ali mesmo na sala de estar sob os olhos vigilantes de sua avó e da tia que nunca conheceu. Assisti seu rosto ir de confusão para descrédito para horror absoluto e esmagador da alma. Ele cambaleou para trás, derrubando as páginas como se tivessem queimado suas mãos. Não, ele sussurrou, não, isso não pode ser verdade. É, eu disse, colocando a prova na mesa. Nossas vidas inteiras, a riqueza, o prestígio, sua posição como filho dourado. Tudo foi construído num crime que ele cometeu contra minha mãe. Ele não apenas a empurrou para fora. Ele destruiu os sonhos dela para se salvar. Nathan caiu de joelhos, toda a luta, toda a arrogância, toda a história drenando dele, deixando uma casca vazia. Ele estava lamentando um pai que nunca realmente conheceu e um legado que havia sido uma mentira. Deixei-o sentar em sua dor por muito tempo. Finalmente falei. Não vou salvar Miller Investments, eu disse, minha voz soando com uma finalidade que era absoluta. Aquela empresa é um monumento aos crimes dele. Merece queimar. E não vou usar essa evidência para mandá-lo para a prisão. Minha mãe não era uma mulher vingativa. O objetivo dela era ser livre dele, não vê-lo enjaulado. E não vou profanar a memória dela com um ato de vingança. Ele olhou para mim, seus olhos vazios. Então o que agora? O que sobrou? O que sobrou somos nós, eu disse, me surpreendendo. O que sobrou é uma escolha. Você pode se agarrar às cinzas daquele legado corrupto, ou pode me ajudar a construir um novo. Estendi uma mão para ele. Não com um cheque, mas com uma oferta. Venha trabalhar comigo na fundação. Vamos construir algo que ajude pessoas. Vamos construir um legado do qual Eleanor e Sarah teriam orgulho. Um honesto. Lágrimas escorriam pelo rosto do Nathan. Ele olhou para minha mão estendida, então de volta para as fotos na lareira. E pela primeira vez, acho que ele realmente as viu. Ele lenta, hesitantemente, pegou minha mão. Fiquei sozinho na sala de estar muito depois que ele havia ido. Os documentos sentados na mesa. Percebi então qual era a verdadeira herança final de Eleanor. Não era o dinheiro ou o poder para salvar ou destruir. Era a verdade. A verdade me deu o poder para entender, quebrar o ciclo, e ser verdadeiramente livre. Peguei os documentos velhos e condenatórios, caminhei para a lareira, e os joguei nas chamas. Assisti eles se curvarem em cinza preta e desaparecerem, liberando minha mãe e eu mesmo das últimas correntes do meu pai. O legado Miller estava morto. Era hora de construir o meu próprio.